Oi, gente, boa noite. Como é que estão vocês, meninas? Cadê todo mundo? Estão me ouvindo? Estão me vendo e me ouvindo? Alô? Alguém me dê um oi. Eu saber que está tudo bem. Ei, me dê um oi aí, gente. Só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Oi, Pro, tô ouvindo sim. Tá bom. Porque a internet, assim, que às vezes vem e vai, sei lá. Fico com medo de estar aqui falando sozinha. Daí mais um minutinho ou dois para ver se chega a gente. O pessoal só chega mais tarde na aula. Ah, sim. Ora, Oi, boa noite. boa noite. Tudo bem? É Tatiana. Tudo bom, Tatiana? Professora, eu queria adiantar logo antes da senhora começar a aula. Certo. Na semana passada, quando eu assisti sua aula, aí a senhora falou sobre o terminal AVA. Para Sim. terminar a UAVA. E tinha uma avaliação também feita para fazer. Aí, quando terminou sua aula, eu fui para o AVA. E ao invés de pegar a avaliação primeiro, até então eu não sabia, eu não tinha visto que o horário da avaliação era até 9 horas. Eu comecei a pegar a avaliação primeiro e fazendo, descendo e descendo. Quando eu desci para a avaliação, que respondi a primeira pergunta, que colocou o sinalzinho de certo, travou a minha avaliação por causa do tempo. Aí tentei mandar um e-mail para a senhora para explicar. Ah, veja só, Tatiana, foi exatamente uma atividade que a gente fez em sala Uma atividade, de aula. foi. A gente fez em sala de aula,
né? E a gente corrigiu na mesma hora. Porque eu tenho que ter um prazo para... Foi. Tem um prazo para... O que aconteceu foi minha... Ele não pode ficar aberto eternamente, entendeu? Eu sei, mas foi uma falta de atenção. Eu, em vez de pegar essa atividade, fazer logo e depois fazer a atividade de Wava, eu subi, fui descendo. Você está me entendendo, não tá? Eu fui fazendo... Não, porque essa atividade não teve nota, não. Viu? Tá bom. Só uma atividade de fixação do assunto que a gente deu lá na sala, na hora. Sim. Só para fazer uma dinâmicazinha maior. Mas eu gosto de responder, porque aí a gente vai... exatamente. Foi uma dinâmicazinha para melhorar a atenção, mas ela não teve nenhum significado maior, não? Fique tranquilo. Uhum. E a sua aula hoje, a senhora vai até que hora, mais ou menos? Até a hora que vocês quiserem, porque assim, hoje a gente vai tentar responder algumas dúvidas que vocês tenham. E dúvidas e gente que está com problema com nota. Sua televisão está altíssima. Espera aí, só um minutinho. Não está dando nem para ouvir minha voz. Tá me ouvindo? Pronto, agora melhorou. Eu estou perguntando do horário, porque é o seguinte, quando eu entrei na aula na semana passada, eu vi a senhora perguntando sobre se a gente conhecia algumas pessoas de perto desse vírus e tal. Sim. Aí eu estou num momento muito triste, né, na minha família. Eu estou com um sobrinho meu que está internado. Quantos anos? 46. Nossa. Ele é rodoviário, ele é cobrador e ele é diabético. Então ele se entende. Grupo de risco. Agora, ele estava trabalhando? Ele estava trabalhando. Não deveria, né? Era. Grupo de risco. Não devia estar trabalhando, ele tinha que estar em casa. Era. Aí ele começou com a gripe. Ele é novo, tenha calma. 47 anos, ele é novo. Mas eu acho que rodoviário, professor, é serviço essencial, por isso que não parou, entendeu? Não importa. Ele é grupo de risco. Não, é verdade. O grupo de risco deveria parar. Ele tinha que ter parado. E cadê Herbert? Herbert também estava com sintoma. Mas é só ele, Tatiana? É só ele. Ele está internado no Tereza e ele não foi entubado. Ele não está sendo entubado, não. Ele está... É forte, tem uma saúde boa? Não. Ele é fraquinho, porque diabetes, né? Por conta da diabetes e por conta do horário do trabalho dele, que ele sai às 3 horas da manhã. É horrível. Aí a nossa família, nós somos católicos, aí nós estamos fazendo corrente. Aí a corrente que vai ser feita é umas 8 horas, é por isso que eu estou perguntando, porque eu vou assistir sua aula até umas 8. Tudo bem, viu? Não tem problema. Mas... Hoje eu quero ir para casa mais cedo. Tô brincando. Tá bom. Hoje eu quero ir para casa mais cedo. Mas aqui, antes de você sair, a gente vai pedir por ele também, tá? Eu sei, obrigada. A gente fala aqui, pede por ele, pessoal, pensar positivo para essa doença horrorosa. Tá certo. Obrigada. Nada. Tchau. Pronto. Gente, vocês têm notícia de Herbert? Cadê ele? Ninguém. Não tenho visto ele não, professor. Quer dizer, no grupo ele fala às vezes. Ele fala bastante até. Então tá bem. Se ele tivesse ficado, né? Uhum. Doente. Daqui a pouco ele aparece aí, então. Se tivesse ficado doentinho, Ele também é novo, né? É jovem. Só mais jovem. O filho de uma amiga minha tem 33, 34 anos. Teve, eu acho. Estão com a televisão super alta, gente. Foi eu. Foi.
Mas ele jovem, assim, 30 e poucos anos, 33, sei lá. Trabalha no hospital, ele é advogado, trabalha no hospital. E pegou o quê? Ficou um pouco sem paladar, um pouco de resfriado no nariz e tal, forte, gente jovem forte, pronto, tá bem. Uma semana depois estava bem, testou negativo, fez outro teste, mas eu acho que ele estava. Amigo meu pegou, assintomático, não sentiu nada, não aconteceu nada, nem sabia, só soube depois porque uma pessoa da família pegou também, que não sabia, né? Pegou, aí aqui tá assim, quando alguém da sua família pega, você pega a doença, se alguém pegar, eles procuram, eles procuram todo mundo que você teve contato e vai na casa para fazer o teste na sua casa. Que bom. É porque aqui a cidade é bem pequena, entendeu? Então a gente tem esse... Madre de Deus. Ah, que ótimo. Aqui eles vão na sua casa fazer o teste na sua casa. Aí, assintomático... Poucos casos, né? Sim, aqui tá tendo poucos casos. E aí controla. Sim, controla mais fácil. Controla. Agora tá todo mundo na rua, não tá, Léo? Pior que tá. O povo aqui tá horrível. O pessoal não tá respeitando. Eu não saio de casa pra nada, absolutamente nada. Eu saio de casa. Pois é, o pessoal não respeita, não. Quanto menor você acha protegido, Sim. tá na casa do vizinho e tá jogando dominó na rua. Eu conheço uma Sim, pior que é verdade. O pessoal fica, ninguém aguenta ficar em casa. Esses dias o pessoal tava até tendo uma briga. Tava até tendo uma discussão no grupo do Facebook, porque tinha uma fila num caixa 24 horas dentro de um mercado. A fila tava gigantesca e o pessoal tudo aglomerado um em cima do outro na fila. Paciência, todo mundo querendo tirar o dinheiro para fazer as contas, né? Pois é. Não tem jeito, não é? Por isso que eu sabia que ia ser desse jeito. Ainda com o presidente fazendo essas maluquices, meu Deus do céu. Não sei não. Pois é. Eu não sei quando isso tudo vai parar, com todas essas atitudes. Pois é, né? Só vai parar quando tiver uma vacina. A Organização Mundial da Saúde diz que se a gente continuar desse jeito, não vai disponibilizar vacina para a gente. Já vão começar os testes aqui, vão disponibilizar alguns testes aqui pro Brasil. Na verdade, já começou os testes, né? Foram 2.000 pessoas de São Paulo, mas foram umas pessoas lá acho que foi da USP e de outra faculdade lá de São Paulo, que elas foram selecionadas para poder fazer os testes da vacina no Brasil. A gente só vai poder ter uma vida mais normal quando tiver tudo vacinado. Sim. E o pior, professora, mas você sabe que o pior nesse negócio da questão da vacina, o meu medo é que o povo, quando, digamos que saiu a vacina, aí anunciou, né? O povo vai achar que, acabou, entendeu? Então o povo vai começar a sair. Imagina, vacinação, como é que vai ser a vacinação? A loucura que vai ser a vacinação. Não precisa ir muito longe, não, Wesley. Presta atenção. Lá na Europa, que não é Brasil, tá? Lá na Europa, onde as pessoas têm um comportamento completamente diferente, já estão todos na rua. Tô brincando, não. Lá a obrigatoriedade da máscara não é em todo lugar como fizeram aqui. Porque foi o único meio que arranjaram que as pessoas têm que sair aqui. Porque são pobres, têm que trabalhar. Mas na Europa, que está todo mundo realmente dentro de casa agora, eu tenho uma amiga portuguesa, passei conversando com ela no domingo, um tempão. Ela está todo mundo na rua. E as pessoas estão sem máscara, sentadas 4 ou 5 numa única mesa. Então, o que se espera agora, nos próximos 20 a 25 dias, é a segunda onda. Tá? É a segunda onda. E com a possibilidade do vírus chegar mais forte. Tá? Porque ele também vai criando suas resistências e vai se mutando, né? Eu acho. Sim. Ele vai se modificando e ficando mais forte. Então, gente, eu não sei, tem que se cuidar. Eu sei que a vida vai ter que voltar ao normal, mas quem tem uma vida mais saudável, fica todo mundo querendo fazer dieta. Então, muita gente deixa esse negócio de dieta pra lá. Vamos ficar gordinho mesmo, porque depois resolve. Vai cuidar de outra coisa que não tem tempo. Fazer dieta. Aí pega uma doença dessa, tá com o corpo debilitado, morre.
fica com pior que é. todas. Deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá. Não é o importante agora, não. A gente está numa guerra. Não tem nada. E agora vamos falar de coisa boa. Quero saber de vocês, o semestre, como é que ficou. Eu sei que essas aulas não agradam a todo mundo. Tanto não agrada que nós temos 50 e poucas pessoas na nossa turma. E olha quantas tem na sala agora, 13. Acho que o máximo que a gente teve foi o quê? 30, umas 30 pessoas que a gente já teve na sala, em momentos mais áureos. Mas a gente está chegando ao fim do semestre e eu acredito que em agosto a gente volte fisicamente, tá? Presencialmente. Por quê? Vocês são adultos e daqui até lá teremos mais um mês de algum tipo de distanciamento social, que pode melhorar também. E em agosto a gente começa um novo semestre. Então, eu aposto sim que em agosto a gente já vai ter aula presencial. Acredito que a faculdade tome algumas providências em não deixar as salas cheias, né? De ter um distanciamento, aquelas cadeiras juntinhas umas das outras devem não existir mais, diminuir o número de alunos em sala de aula, mas acredito sim que a gente volte, tá certo? A gente terminou praticamente o semestre. Só falta agora a última avaliação e para quem vai fazer segunda chamada e prova final. Prova final, não quero nem imaginar que vai ter alguém aqui para fazer prova final, viu, gente? Por favor. A gente vai fazer prova na semana que vem, vai ser do mesmo estilo de prova, é uma coisa meio padrão do curso de administração. A prova com 10 questões, certo? ABCDE. E vocês terão desde 6h30 da tarde para responder até o dia seguinte, né? Então, como é um horário mais de madrugada, é um horário que a internet funciona melhor. Quem tiver dificuldade de fazer durante o dia porque trabalha, pode entrar na internet de noite, né? E ainda assim, eu vou tentar dar a vocês um prazo maior, porque se a gente começa às 6 e se encerrar às 6, né? Eu vou tentar levar até às 8, 8h30, dar um prazo um pouco maior para vocês, porque vai que vocês acordam de manhã, não conseguiram por algum motivo, né, de noitão, tarde, ficam muito cansados, acordam de manhã e aí completam a prova, tá certo? Vou dar um tempo um pouquinho maior, só até as 8 horas da manhã do dia seguinte, por causa do horário noturno de vocês, tá? Hoje eu estou aqui disponível para a gente tirar dúvida e ver o que é que vocês querem falar dos nossos assuntos. Abri aqui o nosso AVA. Queria que vocês abrissem o AVA. É importante vocês terem acesso ao AVA. Então, legal, né? A gente ter feito aquela atividade em sala de aula. Bom, aqui no AVA, vou abrir aqui o AVA para a gente ver que a gente deu toda a disciplina e abrindo os assuntos da quarta unidade, ver se vocês querem que eu repita alguma aula. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a seção 4, unidade 4, para vocês verem disso daí o que é que vocês querem que eu fale para a gente tirar a revisão. O assunto, eu vou abrir a seção 3, tá? O assunto da prova vai ser predominantemente unidade 3 e 4. E aí, na unidade 3 e 4, vai ter equiparação salarial, remuneração, né? Remuneração, rescisão contratual, que a gente estudou justa causa do trabalhador, justa causa do empregador, aviso prévio, e também vai cair o que a gente estudou de direito coletivo. E aí vocês têm até os slides que eu mandei para vocês, né? Slides da estrutura interna, sindical nossa, que fala dos princípios, e também o slide sobre greve, se eu não me engano, eu já disponibilizei para vocês. Então, eu vou abrir aqui, tá? Vou botar vocês com a tela, para vocês darem uma olhada sobre o que é que vocês querem que a gente tire dúvida hoje para fazer a prova na próxima semana, tá bom? O link vai ser o mesmo que vocês estão usando hoje para as outras provas também. Então, o que é que nós temos? De hoje a 8, nós temos prova B2 oficial. De hoje a 15, segunda chamada.
para quem não fizer B2 ou B1, quem não fez porventura B1, né, B2. E de hoje a 3 semanas, que é o dia 29 de junho, é o dia de prova final. Só que não vai ter prova final. E aí, como não vai ter prova final, quem quiser comparece na aula e eu vou corrigir a prova de vocês. Tá certo? Vamos fazer desse jeito? Bom, vou disponibilizar aqui a tela do AVA para a gente ver que assunto vocês gostariam de tratar hoje aqui comigo. Vamos lá, deixa eu disponibilizar aqui que a gente vai baixando e aí didaticamente vai escolhendo o que quer. Que nem um cardápio. Pronto, a tela já está com vocês? Já. Pronto. Estão vendo aí, ó, seção 1 a gente fala de remuneração e salário. Tem para vocês disponibilizado os slides, né? Então, aqui, esse assunto. Na seção 2, vamos ver o que, é que tem aqui na seção 2, que eu também não sei de cor. Equiparação salarial e substituição. E, então, essas duas unidades é o que mais vai cair. Repouso e férias, a gente já deu. Posso perguntar alguma coisa, mas eu acredito que não. E aí, seção 1 da unidade 4, aviso prévio, que aí sim, a gente já vai tratar de rescisão contratual, né, de justa causa do empregado e do empregador. E na última sessão, que nós fizemos em 2 aulas, nós tratamos de direito coletivo. De direito coletivo, a gente tratou sobre a estrutura sindical e sobre a estrutura sindical e sobre a greve, que a gente tratou na semana passada. Tá? Fizemos até um exercíciozinho, não foi? Sobre o direito coletivo. Quem sabe eu não pego uma questão dessa? Quem assistir a aula vai se dar bem, né? Eu pego uma questão dessa e boto na prova. Diga aí. Bom, e aí, desses assuntos, que eu falei sobre o quê? Rapaz, eu não sei. Tem que ver com o pessoal aí, entendeu? Pra tipo, todo mundo. Cada um vai dizendo o que quer. Quem se manifestar, eu vou atendendo e a gente vai. Como é que chama? Professora, boa noite. Boa noite. Qual é só o assunto da prova? Aí, tá vendo? Chegou atrasado, Iago. É verdade. Unidade 3 e 4. Tá certo? Tá bom. A gente Valeu. acabou de abrir o portal direitinho, exatamente para saber o que é que vocês querem que eu faça a revisão de aula hoje. Entra aí no portal, abra o 3 e o 4, as unidades 3 e 4, dê uma olhada e vamos escolhendo. Vamos prestigiar quem está aqui, né? Diga aí, vocês 15 que estão aqui, querem que eu fale sobre o quê? Vão falando, vão dizendo o que é. Diga, Wesley, você que se manifestou. Ou foi Tássio? Oi? Foi. O que é que você quer que fale sobre o quê? Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre repouso e férias. Entendeu? Que eu não. Repouso e férias, foi aqui? Sim. Acho que unidade 3 são 3. Tá, eu vou buscar o slide, se eu não me engano. É melhor do que. Ou vocês querem que eu entre pela web aula? Eu não quero entrar pela web aula porque vocês têm à disposição de vocês a web aula. Não precisa entrar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o link. Coloquei, sim. Aqui o link. De qualquer forma, eu prefiro abrir não no link. Eu prefiro abrir no meu arquivo mesmo.
vai ter direito... Vocês já fizeram direito tributário? Direito tributário? Empresarial? Direito empresarial, não. Nem tributário? Não, a senhora está falando a matéria ou... É a disciplina, é. Não. Uma legislação tributária Não, e não a tem não. outra... Que bom, viu? Porque, gente, vou te dizer, vocês estão indo num caminho ótimo. Tem gente que pega legislação tributária no primeiro semestre, pense aí. Putz. Coitados alunos. Gente, vocês querem... o Wesley pediu para falar um pouquinho sobre férias e repouso, né? Repousos e férias. Vamos lá. Férias. Deixa eu ver o que é que tem primeiro aqui. Nem sei mais como são. Tem os repousos primeiro. O que acontece? Dentro de uma jornada de trabalho, é necessário que o trabalhador tenha alguns descansos, alguns momentos de descanso desse período que ele deixa a sua energia, né, à disposição do empregador. Pode o empregador se utilizar dessa energia ou não, mas ela terá que ser paga ao fim do acerto, independentemente dela ter sido usada ou não, que é a contraprestação do salário que a gente já viu, né? Então, veja bem, existem, entretanto, alguns momentos em que o trabalhador precisa descansar. É o que a gente chama de repouso. Esses repousos, eles podem ser remunerados ou não remunerados. O que a gente vai estudar aqui agora, basicamente, esses aqui, na maioria, são não remunerados, tá certo? Então, existe um repouso dentro da jornada de trabalho que nós chamamos de repouso intra-jornada, que é dentro da jornada. Deixa eu ver se consigo botar esse slide inteiro aqui para não ficar assim feio. Não, ele muda de lugar. Não consigo não, gente. Não sei o que foi nesse negócio aqui. Aí, de volta. Tá? Então, esses repousos, eles são dentro da jornada de trabalho. Então, dentro do dia de trabalho, a gente tem aqueles repousos. Então, quais são esses repousos? É o repouso que é chamado também de alimentação. Eles têm esses apelidos. DSR, descanso remunerado. Desculpa, estou falando do repouso de 24 horas. É o intra-jornada, o repouso de alimentação e descanso. Ele fica dentro da jornada de trabalho. Esse repouso alimentação, ele antigamente só podia ser de no mínimo 1 hora. Era o tempo que se entendia que o trabalhador conseguia fazer a alimentação adequada. Hoje, com a reforma trabalhista, esse momento, esse intervalo, ele pode ser reduzido a menos de 1 hora, não podendo ser inferior a 30 minutos, tá certo? Então, veja só, dentro da jornada de trabalho, existe um intervalo que é não remunerado para quem trabalha até 4 horas por dia, dentro de uma jornada, né? Não é necessário dar nenhum repouso, porque se entende que esses 4 horas não vão exaurir completamente o trabalhador. Mas se o trabalhador trabalha mais de 4 horas, ele tem direito a 15 minutos de intervalo, tá? 15 minutos de intervalo. E se ele trabalha mais de 6 horas, ele tem entre 1 hora e 2 de intervalo. Através de acordo coletivo ou acordo individual, é possível que esse intervalo aqui seja reduzido, tá? Por interesse do empregador. Normalmente é do empregador. Às vezes o trabalhador tem um intervalo menor porque trabalha em locais remotos que não tem muito acesso a outras coisas, como dentro de uma fábrica, e que não tem necessidade, às vezes, de passar a hora toda. Prefere sair mais cedo do trabalho do que passar mais tempo lá dentro por conta do repouso, certo? Esse repouso dentro da jornada, ele é um repouso não remunerado. Ele não está computado nas 44 horas semanais, tá certo? Existe um outro repouso dentro
da jornada também, que é para quem trabalha com digitação, né, e mecanografia. A cada 90 minutos de trabalho, o trabalhador tem direito a 10 minutos de intervalo. Isso porque é um trabalho repetitivo, cansativo, certo? E aí, no caso, é necessário uma pausa para que o trabalhador se mexa, saia daquele movimento repetitivo, etc., e não fique doente. Tá? Vocês já estão cansados de saber isso, porque tem muito colega de vocês, tem muita gente que trabalha na área de telemarketing. E o pessoal de telemarketing também tem direito a esse intervalo, já que a jornada deles normalmente é de 6 horas por dia, tá? Então, essa jornada é o intervalo intrajornada. Acontece que tem um outro intervalo que tem que existir entre um dia de trabalho e outro dia. Esse intervalo é de 11 horas consecutivas e também não é remunerado. Então, é quando você sai do trabalho, vai embora para casa, vai para a faculdade, vai jantar, vai dormir, descansar para voltar no dia seguinte. Esse se chama intervalo interjornada, quer dizer, entre uma jornada e outra jornada de trabalho, certo? É o interjornada. Então, nós temos o intrajornada, o interjornada e o intrajornada. Beleza? Agora, falando sobre o período de descanso semanal. Esse descanso, ele é um descanso remunerado. Porque antigamente, o que acontecia? As pessoas trabalhavam e domingo iam para a missa. Tá? É o dia de culto, o dia de rezar. E a desculpa dos pseudo-fiéis para não irem ao trabalho era dizer que tinham que, ou não irem para a igreja, era dizer que tinha que trabalhar. Então, a igreja forçou a situação de uma forma que os trabalhadores passaram a ter o dia de domingo como um dia de folga, entretanto, sem perder a remuneração. É o chamado dies domini. Tá? Então, veio daí a história de domingo ser, antigamente, o dia escolhido para se fazer a religião, né? Se praticar supostamente a religião naquela época, para ir para a missa. Então, o trabalhador, ele não trabalha, mas tem o dia computado para o seu ganho. Tá? Então, esse é um repouso remunerado, que nós chamamos atualmente de repouso semanal remunerado. Antes da Constituição de 88, essa falta de trabalho com o pagamento era sempre aos domingos. Só podia ser fora dos domingos com norma coletiva. Depois da Constituição de 88, esse dia deixou de ser um dies domini. Entendeu? Deixou. Porque ele pode ocorrer agora, esse dia de repouso, ele pode ocorrer em qualquer dia da semana, desde que haja um intervalo de 7 dias de trabalho, um dia de repouso. 7 dias de trabalho, um dia de repouso. Então, ele é preferencialmente aos domingos, porque nós somos predominantemente um país católico, então ele é preferencialmente aos domingos, entretanto, pode sim ocorrer em qualquer tipo de contrato um repouso em outro dia da semana, que não seja domingo. Tá? Mas existe o repouso semanal remunerado. Como o próprio nome diz, esse é um repouso remunerado. Diferente do repouso interjornada e do repouso intrajornada. Combinado? Agora vamos falar de férias. Férias é um repouso também, né, gente? Férias é um repouso também remunerado. É um momento em que o trabalhador tem para repor as energias gastas durante um ano ou mais de trabalho consecutivo. Para se ter direito a esse repouso remunerado, o trabalhador tem que ter trabalhado ininterruptamente para o mesmo empregador
durante 12 meses. Então, esse período inicial de 12 meses nós chamamos de período aquisitivo. O trabalhador está adquirindo o direito ao gozo de férias. Então, ele trabalha 12 meses no período aquisitivo, tá? O ano seguinte, que é quando ele provavelmente vai gozar as férias no ano seguinte, é o chamado período concessivo. É quando serão concedidas as férias que ele adquiriu no ano anterior, certo? O período concessivo, ele vai do dia seguinte ao trabalhador completar um ano até 11 meses depois. Eu digo 11 meses porque no último mês é o último período que o empregador tem para conceder ao trabalhador essas férias, tá? Então, o empregador tem até 11 meses depois do período aquisitivo para conceder ao trabalhador as férias que ele adquiriu no período aquisitivo. Beleza? Agora, o que foi que aconteceu? Com a reforma trabalhista, a concessão dessas férias modificou um pouquinho. Antes, as férias só poderiam ser divididas em 2 períodos, nesse período do ano, só poderiam ser divididas 2 vezes para concessão. Agora, ela pode ser dividida 3 vezes. Dessas 3 vezes, um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias. E os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias. Combinado? Entendido? Então, um período tem que ser de 14 dias para o trabalhador se desligar. E os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias. Então, o trabalhador pode tirar 5, depois ele pode tirar 14, 5, depois tirar 10. Ou ele pode tirar 15, 5 e 10, pode. Nenhum deles é inferior a 5 e tem um que não é inferior a 14. Ah, pode tirar 20, 5 e 5? Pode também. Pode tirar 15 e 15? Pode também. Certo? Desde que um desses períodos não seja inferior a 14 dias e nenhum deles seja inferior a 5 dias. Sobre o pagamento de férias... Professora, Oi. mas no caso das férias, tipo assim, esses dias seriam os dias que você vai trabalhar exatamente? Ou tipo assim, o dia direto? Tipo assim, digamos que na semana você trabalha na segunda, na quarta e na sexta. Esses 14 dias só contam se forem segunda, quarta e sexta? Ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Não, eles são seguidos. Ah, entendi. Seu horário não tem nada a ver com isso. Entendi. Tá? Durante aquele período de um mês, você vai ficar sem trabalhar. Não importa se você só trabalha na terça, na quinta, se você trabalha um dia na semana. Eu, por exemplo, teve um semestre aí que eu tinha uma turma. Minhas férias são concedidas naqueles 30 dias. Aí eu tinha uma turma por semana, eu só trabalhava um dia na semana. Passei um mês sem trabalhar 4 vezes, né? Entendeu? Não é assim, não. Assim era bom. Entendi. Assim como você está querendo, era bom. Daí que formar 30 dias, hein? Pense aí. Pois é. Professora, me tire uma dúvida. Ia ter que ser 30 semanas para mim. Viu? Diga. Quando agora que está fazendo essa redução de jornada de trabalho, como fica a questão das férias? Porque, no caso, tipo assim, estão querendo me dar férias mês que vem, só que eu ainda estou nesses 25% da redução. E aí o governo vai depositar o dinheiro, e aí eles vão abater no valor das férias, é isso? Não. E as folgas, como é que fica também? Não, nada disso. O que vai acontecer? Você está trabalhando com redução de 25% da sua carga horária. Tá? O restante, quem está complementando o seu salário desses 25% é o governo. Pronto. Então, tá tudo beleza para você e para o empregador, tá certo? Você está trabalhando menos e continua ganhando a mesma coisa, certo? Confirma? Sim. Não é? Confirma. Esse período que você está trabalhando está contando para o tempo de serviço.
não se mistura com as férias que ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar férias de 30 dias, se quiser, ou então de 14, da forma como for mais conveniente para o empregador. Não vai interferir em nada em sua vida. Mas é isso, professora. Aí, como o governo deposita um valor sempre no final do mês, vai cair esse valor que já está programado, sendo que eles já vão depositar o dinheiro das férias, entendeu? Ótimo, Aí eu é isso mesmo. vai ficar com os dois valores? Tranquilo? Mas qual é a sua dúvida? Era essa daí, para saber se eu ia ter que devolver a parte que o governo depositou, ou desde quando eles vão botar o valor integral das minhas férias. Não, porque quando eles colocaram... Veja só, o pagamento, tá vendo? A gente já ia aqui para o outro ponto, tá vendo? O pagamento. Pagamento de férias é uma coisa que acontece 48 horas antes do trabalhador entrar de férias. Então, pagamento de férias nada mais é do que o adiantamento do salário do mês seguinte, que você não vai trabalhar. Já que férias é a ausência de trabalho com pagamento, você só acontece de você receber antes, mas é o mesmo pagamento que você deveria receber 30 dias depois que trabalhou, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, se porventura o seu empregador, no meio do seu contrato, que você está ganhando 25% do governo federal, no meio do seu contrato, resolver lhe dar férias, você vai ganhar o valor proporcional, tá certo? E a empresa vai pagar o valor total. Você não vai ter prejuízo nenhum, Rebeca, nem vai ter que desenvolver nada. Porque como o sistema é automatizado, vai tudo pelo E-Social, o governo vai saber se ele está lhe pagando férias, e se ele estiver lhe pagando férias integral, ele não terá que complementar. Então, eu acho até difícil que a sua empresa lhe dê férias, ainda sob a égide da medida provisória, porque você estando com o benefício da medida, e a empresa também com o benefício da medida provisória, ela vai prorrogar suas férias para quando acabar a medida provisória, entendeu? Enquanto isso, não, mas eles me informaram que eles iriam antecipar minhas férias já para o mês que vem. Por isso que eu fiquei nessa dúvida do valor do dinheiro. Não, mas você vai ter que receber tudo igualzinho. Você não vai ter prejuízo nenhum por ter trabalhado 75% do horário, viu? Entendi. Tá bom, professora, obrigada. Nada. O pagamento de férias, gente, é um pagamento, como eu disse aí agora, que acontece 48 horas da pessoa sair de férias. Mas ele se refere ao mês seguinte, é o mês que entra. Então, eu expliquei aqui, quando a gente trabalhou férias, que o trabalhador recebe férias, ele recebe o pagamento. Vou botar aqui para ficar ilustrado. Ele recebe pagamento do mês que trabalhou. Ele recebe férias antecipadas, que é um valor antecipado do mês seguinte, né? 48 horas antes. Volta para trabalhar e só receberá salário novamente depois de 30 dias. Concordam? Raciocine aí comigo. Sim. Se o trabalhador tirar 30 dias de férias, olha só, digamos que Rebeca vai sair de férias no dia 30 de junho. Aí, no dia 30 de junho, ela recebe... Dia 30 não, dia 1º. 1º de agosto. De julho. Aí, no dia 30 de junho, ela recebe o pagamento de junho. Pagamento do mês que trabalhou. Né? Aí, recebe também as férias, mais um terço, de forma antecipada. E as férias mais um terço significa dizer que é o mês de... Ninguém vai me dizer, não? Mês de julho. Ela trabalhou junho, recebeu no dia 30. Vai sair de férias em julho, então recebe no dia 30 de junho o pagamento de julho. Fica de férias. Aí, quando dá no dia
1º de agosto ela volta das férias. Ela vai receber algum dinheiro no dia 30 de julho ou 1º de agosto? Não. Não. A não ser que Já ela recebeu, deixe já trabalhar, recebeu. não é isso? Já recebeu dia 30 de junho já. Já recebeu. Não vai receber, não. Não vai receber nada. Aí, quando chegar em 30 de julho, ela vai trabalhar agosto inteirinho para só receber o pagamento 30 de agosto e 1º de setembro. Então, ela recebe 2 meses antes. Você está entendendo? Então, todo mundo, ganhou férias, ficou rico. Ficou nada. Porque durante esse período você vai ter que pagar as mesmas contas. A única coisa que você ganha a mais é o valor equivalente a 1/3, que a gente já sabe, né? Mais 1/3. Certo? O valor da remuneração. É isso aí. Aí trabalha o mês todo seguido. Eu digo isso, vocês pensam que não? O pessoal que já trabalha já há muito tempo sabe isso direitinho. Mas explique isso para um cidadão que está começando a entrar no mercado de trabalho agora, que ele vai passar 2 meses sem receber um tostão. Pensa que férias é ficar rico, mas não é, tá bom? A outra observação em relação às férias é que se o empregador... Deixa eu diminuir isso aqui, ficou feio. Se o empregador não der férias ao trabalhador no período concessivo, passou o período e o empregador não se preocupou em dar as férias, vai dobrar o período. Nesse caso, o empregador terá que fazer o pagamento de férias em dobro, tá? Aí faz o pagamento em dobro do período de férias. O que a gente não falou aqui ainda, mas que vale a pena a gente leu em sala de aula, é que se durante o período aquisitivo houver faltas, esse número de 30 dias de férias diminui. Só que é uma coisa tão absurda que eu só vi isso na minha vida uma vez. E era uma empresa de construção civil, num lugar ruim, que ela foi construir um condomínio de casas boas, assim, mas é um lugar afastado, depois de Prado Forte, depois, Monte Gordo, não é depois não, é do lado de Prado Forte, né? Em Monte Gordo. E lá era um lugar tão ruim de acesso que o trabalhador praticamente trabalhava e dormia lá, construía uma casa modelo e eles dormiam lá. Só que quando um trabalhador desse faltava uma semana inteira. E o meu cliente não tinha como despedir, não despedia o cara, não. Porque se despedisse, não arranjava outro para botar no lugar. Aí o que acontecia? Esse pessoal faltava tanto que quando chegava no período de gozo de férias, eles já tinham perdido bastante esses 30 dias de férias aqui, tá? Nós lemos aqui o artigo que trata sobre a perda de alguns dias de férias em razão de faltas do período aquisitivo. Não sei se é artigo 122, artigo 124 da CLT que fala sobre essas faltas e férias, as proporções. Mas é um período muito... São muitos dias para você perder algum período de férias, tá? Por exemplo, de 6 a 14 dias. Aí você perde alguns dias de férias. Se você faltar de 6 a 14 dias, pense aí, gente. É faltar demais, né? Ou demais. Antes de completar o ano, ele já recebeu um comunicado para passar no RH. Eu não tenho dúvida, tá? Então, era isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre férias. Tem mais alguma dúvida? Não, deu para entender. Deu para elucidar aí um pouquinho? Deu. E no AVA também tem, no livro também tem essas informações. Então fica fácil para vocês. Bom, saindo daqui, quero saber qual é o outro assunto que vocês querem revisão. E as dúvidas. Aqui a gente estava na 3, não foi? Unidade 3, seção 3. Vamos aqui para o que é que tem aqui.
Saber o que é que vocês querem. Aviso prévio, tem dúvida? Eu tô de boa com o aviso prévio. Tá de boa com o aviso prévio? Ok, então vamos para o quê? Rescisão contratual? Justa causa? Quem assistiu a aula de justa causa também tá de boa, né? Como diz o Wesley. Ó, vocês que participam da aula, eu nem me preocupo. Ó, justa causa do empregado e empregador. Estão de boa? Querem ouvir? Rescisão indireta. Alguém tem dúvida? Essa aula tá boa, viu? Tá todo mundo sabido. Não? Passa adiante. Dá uma explicadinha, professora. Oi. Boa noite. Wagner. Oi, Wagner. Você quer saber de justa causa, é? Rescisão indireta. Rescisão indireta? Vamos buscar aqui o slide para a gente seguir aqui Vamos ficar planando. Deixa eu procurar aqui. Eu vou abrir o artigo. Artigo 483. Que é do empregador, né? Ou você quer do empregado? Do empregador. Isso. Oi. A gente sabe que existem as obrigações contratuais, que o contrato de trabalho é um contrato sinalagmático, ou seja, as partes ambas têm obrigações nesse contrato. E além das previsões legais para respeitar o contrato, existem as previsões, ou das previsões contratuais, existem as previsões legais de respeito ao contrato. Não é? E esse respeito tem que ser não só do empregado, mas do empregador também. Então, o artigo 482 da CLT enumera as hipóteses em que podem existir e que pode existir a justa causa do trabalhador, ou seja, o trabalhador pratica atos que são considerados ofensivos ao contrato, então fica passível para o trabalhador, para o empregador fazer a dispensa sem aviso prévio, porque o empregado rompeu com a confiança, rompeu com o contrato, tá certo? Com as cláusulas contratuais. A mesma coisa acontece em relação ao empregador. Se o empregador não cumpre com as regras, o que pode acontecer é o trabalhador requerer a rescisão indireta do contrato por justa causa do empregador. Então, nesse caso, o empregador vai deixar de cumprir, ou o empregador deixou de cumprir obrigações importantes do contrato e, por isso, terá que pagar indenização ao trabalhador como se estivesse sendo despedido sem justa causa. Tá? Por quê? Porque a rescisão por justa causa está sendo aplicada ao empregador. Para que isso aconteça, é necessário que o trabalhador ingresse com ação na Justiça do Trabalho. Certo? Quem vai dizer se essa justa causa do empregador é válida ou não é o juiz. Então, por isso, muito cuidado quando interpretarem e acharem que o empregador não está cumprindo com o contrato. Acho bom se aconselharem, porque é possível que um juiz pense de forma diferente, tá bom? Então, vamos lá ver quais são esses fatos que podem ocasionar a justa causa do empregador. O artigo 483, ele elenca algumas hipóteses, não significando isso que o caso da vida, o fato que aconteceu na nossa vida naquele momento,
não se encaixa aí. Vai se encaixar. E se não se encaixar, o que eu aconselho sempre aos clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, meus clientes, é que contem o fato, tá certo? Não precisa necessariamente enquadrar o fato em um artigo, vocês enquadrarem. Administrador, principalmente. Trabalhei com muita gente assim, que dentro do departamento jurídico, bota a linha tal e tal. Eu digo, gente, você pode até colocar a linha quando você for despedir o trabalhador, quando você for dar uma advertência, uma suspensão. Mas o melhor de tudo é você contar naquele documento o fato que aconteceu, porque aí aquela pessoa que for interpretar vai verificar se é ou não o caso da linha. Vai que você coloca uma linha errada e o fato é outro completamente diferente, tá certo? Então, vamos ver aqui, que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a indenização, a devida indenização quando? Significa o quê? E como a gente vai verificar o erro, né, no contrato do empregador, o trabalhador terá direito ao pagamento das indenizações como se tivesse sido despedido sem justa causa, tá bom? Então, vamos lá. Forem exigidos esforços ou exigir serviços superiores às suas forças. Veja só, aqui não se está falando somente de força física. O exemplo que eu gosto de dizer é eu estou dentro de um departamento jurídico, empregada de uma pessoa, e vem meu chefe e me dá um contrato em mandarim e diz, Larissa, olha, amanhã você me dá um resultado para ver se esse contrato que está escrito em mandarim é bom para a empresa ou não. Você dá o ok. Poxa, esse é um serviço completamente superior às minhas forças, à minha capacidade, tá certo? Defeso por lei significa dizer que é proibido por lei. Quando o trabalhador é submetido a uma ordem de fazer um ato proibido por lei. Contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. No que se refere a ser alheios ao contrato, muito cuidado. Às vezes o empregador está testando o trabalhador para ver se ele tem capacidade de se desenvolver. E aí manda ele fazer coisas que estão fora do seu contrato. A depender do seu interesse, você vai fazer ou não. Tá certo? Muitas vezes, isso aqui não é provado. Se você alega que é Por exemplo, eu tenho um cliente que ele era caixa do Walmart, do Max, né? Max, supermercado Max, que é do Walmart. Caixa. Só que ele me disse que depois que ele fechava o caixa, era obrigado a fazer reposição de gôndola, de material e tal. Até aí o juiz pode entender que está dentro do contrato dele, porque eu li o contrato e é um contrato amplo, sabe? O pessoal coloca dentro do contrato. E qualquer outro tipo de ordem que o empregador possa requerer do trabalhador e que não seja incompatível com sua função. Beleza. Até aí você ainda pensa. Mas sabe o que mandava o rapaz fazer? Pintar. Mandava ele pintar com spray e com pincel os balcões de frigorífico. O menino é caixa, botava ele para pintar. Pense aí se não é incompatibilidade. Ele fez. Ele disse que estava precisando do emprego. Mas agora a gente está entrando com ação pedindo um acúmulo de função. Um plus salarial. Ele foi contratado para ser caixa. Você bota um rapaz para fazer pintura? Nada a ver, concorda? Sim, sim. Né? Esse negócio de arrumar o caixa, tirar o material que está ali, que sobrou, que o cliente deixa, é uma coisa. Agora botar ele para pintar. Não botou ele para pintar. Colega de vocês. Então, muito cuidado com essa coisa aí de alheios ao contrato, certo? For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Eu passei para vocês aqui o slide do assédio moral, umas fotos. Isso aqui é... Passei, gente? Eu acho que sim, professor. Acho que passou sim. Uma foto que tem Nem lembro, não. um murro saindo assim da garganta da pessoa. Tem na foto. Pois foi. Aqui, nessa
a linha. B, eu acho que se encaixa numa parte do assédio moral, tá certo? Aquela coisa de espinzear a pessoa, de cobrar demais o que ela não pode dar. O cara chegou 1 minuto atrasado, você aplica uma advertência, e por aí vai. Então, é um rigor excessivo. Correr perigo manifesto de mal considerável é uma situação de trabalho em que o trabalhador esteja trabalhando em condições precárias, em condições que não são adequadas ou que podem colocar ele em risco de vida. E aí, ele pode dizer, eu não vou trabalhar nessas circunstâncias, me demita. Aí o empregador diz, não acho nada demais, não vou demitir você não, peça demissão, não vou pedir demissão. Entra com o processo e prova que estava correndo perigo manifesto. Quando, por exemplo, o trabalhador sobe um andaime todo quebrado, todo enferrujado, ele está correndo perigo. Ele pode se negar a cumprir a ordem e pode pedir a rescisão do contrato e receber o pagamento das indenizações todas, né? Aviso prévio, liberação de fundo de garantia, férias proporcionais, 13º proporcional, saldo de salário. Essas são as parcelas básicas. Ou, sei lá, manipular uma máquina que está sem manutenção, parafusos soltos que podem amputar uma mão, um braço, uma coisa, tá certo? Esse aqui não cumpriu o empregador as obrigações do contrato. Também muito cuidado. Nem todo juiz entende que a falta de depósito de fundo de garantia, que a falta de pagamento do vale transporte, tá, se configura uma causa grave para rescisão por justa causa. Em relação ao pagamento, o que eu vejo juízes reconhecer a justa causa do empregador é quando há falta do pagamento de salário. Tá? Não cumpriu o contrato é com a falta do pagamento de salário. Porque as outras coisas, elas são mutáveis. Então, um dia ele não depositou o fundo de garantia, porque estava sem o caixa, mas dali 2 meses depois ele fez o depósito. Então, como a justa causa é a rescisão mais... é a causa mais forte para uma rescisão de contrato, ela é sempre evitada, tá certo? Aqui, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra e boa fama, ou ofender fisicamente. Letra E e letra F. Se tiver qualquer tipo de comportamento agressivo, seja verbal ou seja físico, né? Contra o trabalhador ou contra sua família. Os seus, aqueles que lhe interessam, salvo se for em legítima defesa. Então, nesse caso, sim, é possível que o trabalhador peça a rescisão do contrato por justa causa do empregador. Quando o empregador, seus prepostos, ofenderem, já vimos esse é a letra E, um é fisicamente, o outro pode ser verbalmente. E quando o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos seus salários. Aqui a gente deu exemplo até dos professores que trabalham por hora, né, gente? Por turma, ou pelo trabalhador que é um vendedor que trabalha com, sei lá, com um leque de opções, e aí depois essas opções são cortadas. Então, como é uma coisa que está diminuindo sensivelmente a forma de pagamento, o trabalhador pode entender que isso foi um esvaziamento da sua função dentro da empresa e pedir a rescisão por justa causa do empregador, pedir a rescisão com a indenização de todas as parcelas devidas, como se despedido sem justa causa tivesse sido o trabalhador, tá bom? Nesse caso, o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. No caso de morte do empregador, também o trabalhador terá direito a receber o pagamento das parcelas rescisórias. Tá? Quando o empregador é uma empresa individual. Quando é um MEI, quando é EIRELI, quando é um empresário individual, vocês vão aprender, não sei se no semestre que vem, se tem direito empresarial, tá?
E nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pretender a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento da residência, permanecendo ou não no serviço até o final. D e G. D significa o perigo. Eu dou entrada na ação trabalhista. Ó. Dou entrada na ação trabalhista e paro de correr risco, paro de ir trabalhar. Tá certo? E a letra G também, já que eu não vou ganhar nada, estou ganhando pouquíssimo, não vale a pena eu voltar ao trabalho. Então, eu posso dar entrada na petição, na Justiça do Trabalho, tá? Seu advogado, no caso, e aí, depois disso, se ausentar do serviço e esperar qual é a decisão, ó, até o final da decisão do processo. Tá bom? Então, esse é um resumo acerca da rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregador, ou chamada também rescisão indireta. Vamos ver aqui o seguinte. Obrigado, professora. Diga. Dúvida? Não, estou dizendo obrigado. Ah, tá. Me exponha, estou aqui para isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa do Jus Brasil. Vou mostrar para vocês. Tem não. Deixa eu ver isso aqui. Uma decisão. Né? Mas ali foi justa causa do empregador. Eu passei para vocês uma decisão sobre um trabalhador que tinha feito churrasco no intervalo do trabalho, que ele foi despedido por justa causa. Vocês viram ou não? Mandei para vocês por e-mail. O que, professora? Uma decisão do TST reformando uma decisão do tribunal, acho que foi de São Paulo, que o trabalhador, no meio do intervalo, no meio do serviço, fez um churrasco na empresa. Aí o empregador despediu ele por justa causa. Aí o TST disse que não ia dar justa causa, não ia permanecer, porque o churrasco foi feito no intervalo. Ué, mas não estava dentro do... Mesmo assim, estava dentro da dependência da empresa, né? Não tava... Pois é. Aí tem até a cena, assim, tem até umas fotos que eu mandei para vocês. Eu acho que eu mandei. No mesmo e-mail que eu mandei aquele negócio do juiz falando sobre o Covid. Sei lá, justa causa do trabalhador. Rescisão indireta, direito garantido. Rescisão indireta. Não, tem não. Eu ia trazer aqui para vocês uma jurisprudência sobre rescisão indireta. Legal, mas eu não estou achando. A que eu achei aqui estava muito velha. A jurisprudência. Deixa eu ver essa daqui. Tem não. Bom. E aí, gente, o que mais vocês querem saber? A gente já falou aqui de justa causa, lembrou uma besteirinha de justa causa do empregado. Posso falar um pouquinho agora de direito coletivo, né? E direito coletivo. Deixa eu ver o que é que tem na web aula de vocês. Que vem falando sobre a estrutura interna do sindicato. Essa aqui a gente estudou legal. Greve também. A gente pode revisar. A gente falou sobre categorias profissionais, categorias diferenciadas. Oi.
Tá faltando 6 minutos. Aí eu tenho que entrar no link aqui da. Gente, a Tatiana está pedindo para a gente Viu? fazer um pensamento positivo pro primo dela, sobrinho, né? Sobrinho. Sobrinho dela que está internado, passando mal com Covid. Tá? Então, na hora que ela sair, ela vai dar um tchau. Aí vocês aí mentalizam para um pensamento positivo dessa situação. Porque se ele fica bom, todo mundo fica bem. Né? Com certeza. Uma onda de bons pensamentos. Fique tranquila. Vai Tá, tranquila. Quando terminar, eu vou abrir o AVA para dar uma lida. Exato, faça isso. Okay? Obrigada, professora. Fiquem em paz vocês aí. Tchau. Já perdi aqui o foco, gente. Essa doença miserável. Eu estou procurando aqui o slide da organização sindical para a gente fazer uma revisão só de categoria. Aí eu boto aqui para vocês. Sobre a organização sindical. Eu vou pular essa parte aqui. Vocês já sabem que existem a estrutura sindical no Brasil é feita por sindicatos, federações e confederações, né, que configuram uma pirâmide em que os sindicatos se encontram na base, as federações no meio e as confederações, que são os entes de cúpula, no ápice da pirâmide, porque são as que são maiores de representação. Elas ficam em Brasília, inclusive. Tá? O que eu quero mesmo que vocês saibam é essa parte aqui, dessa droga, vou falar de cá. Alguma coisa que eu faço aqui que não dá certo. Essa estrutura aqui para diferenciar quais são as categorias que nós temos no nosso país. A nossa estrutura sindical, ela é de unicidade sindical. É isso, Larissa. Significa dizer que para a representação de uma categoria, em uma mesma base territorial, só existe um sindicato. Isso porque em outros países, inclusive em Portugal, existem sindicatos representativos de uma categoria, mais de um sindicato em uma única área territorial, sabe? Então, é possível que numa área como Salvador existam 1, 2, 3 sindicatos que representam aquela mesma categoria. E quem escolhe a categoria, o sindicato ao qual vai se filiar, é o trabalhador. Né? Aqui no Brasil isso não existe. Só existe um único sindicato. Entretanto, você pode se filiar a esse sindicato ou não. Mas é ele que vai representar você perante qualquer conflito sindical com os seus empregadores ou com os empregadores da sua categoria profissional, tá certo? Aí o que a gente vai ver aqui como revisão é como é que se dividem essas categorias. Elas se dividem aqui no Brasil em 3. Categoria profissional, categoria econômica e categoria diferenciada. Tá? Essa divisão está bem clara lá no artigo 511 da CLT, que é basicamente isso aqui que a gente está vendo. O que está dito lá no artigo é basicamente isso aí que a gente está vendo. Pois bem, vamos lá. As categorias de divisão de empregados são 2. De trabalhadores são 2. É a categoria profissional, tá? E a categoria diferenciada. A categoria profissional, tá certo. Tá pequena essa letra, deixa eu ver se aumenta aqui para ficar melhor. Tá ruim para vocês, né? Professora, tem gente pedindo para a senhora aceitar aí. Já aceitei. Quem estava na porta já entrou. Veja aí quem era. Não, já tá na sala já.
Já está dentro da sala. É que eu não consigo abrir aqui, gente. Vamos ver se melhora um pouquinho a visão para vocês. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Saudades da aula, senhora professora, tudo bom? Apareça. É porque tá com os problemas de internet aí, fica horrível para acessar as aulas. Mas já tá se resolvendo agora no final. No final, ó. Um dia você E ainda aí, chegou tarde. foi porque eu tava sem internet, aí Tayane Ornelas mandou mensagem no grupo, eu visualizei agora. Eu pensei que não tava tendo aula hoje. Está fazendo uma revisãozinha. Vamos lá? Vamos participar. Então, gente, a categoria profissional. A que define trabalhadores, a gente tem como categoria profissional aqueles que trabalham para um mesmo segmento econômico. Então, na verdade, quem define a categoria profissional do trabalhador é o empregador. Pois é, porque o segmento do empregador, como uma atividade preponderante, é que vai definir qual é a categoria do trabalhador que trabalha lá dentro daquela empresa, certo? Então, vejam só, a categoria profissional dos comerciários é definida porque aquela pessoa trabalha dentro de um empregador cuja atividade principal, atividade preponderante, é a atividade de comércio. Então, qual é a categoria dessa pessoa? Comerciário. Se a pessoa trabalha em uma indústria de refrigerantes, qual é a atividade principal da indústria, do empregador? De indústria, fabricação de refrigerante. Então, o trabalhador será industriário. Se o trabalhador trabalha num banco, como caixa, como gerente, como coordenador, como eles gostam de chamar, tem um cargozinho que o pessoal do Brasil já gosta de chamar, meu Deus, não é contínuo, não. Chefe de não sei o quê, um chefe de qualquer coisa. Ele é bancário. Então, quem define a sua categoria profissional é a atividade mais importante do seu empregador. É a atividade preponderante do empregador, tá certo? Isso, entretanto, não acontece com a categoria diferenciada. Essa categoria diferenciada é aquela em que, em qualquer lugar que eu vá, eu vou executar o mesmo tipo de atividade por conta do meu estatuto profissional ou por conta da singularidade das condições de vida para aquele trabalho. Então, vamos aos exemplos. Um médico. Se o médico ele é médico do banco, ele é bancário. Não, gente, ele não faz atividade bancária, ele é médico. Então, ele faz parte de uma categoria diferenciada, porque existe um estatuto que diz que em qualquer lugar que ele vá, ele vai ser regido pela lei dos médicos e não pelas leis ou pelas regras relacionadas ao bancário. Então, o médico dentro de um banco é médico, não é bancário. Um advogado dentro de uma empresa de construção civil, não é da construção civil, ele é advogado. Tá certo? Compreendem isso, gente? Sim, professora. Por força do estatuto, Entendi. entendeu? Quem vai regulamentar essa relação de emprego vai ser o estatuto. Não vai ser nem o acordo coletivo, nem a convenção coletiva da categoria. Vai ser o estatuto. Então, eu posso ser advogada no banco, no hospital, na construção civil ou na indústria. Eu não serei industriária, bancária, nem profissional. Mas tem alguma possibilidade de ser bancário sem ser advogado? Por exemplo, tem um... Só se eu for caixa. Só se a atividade que eu estiver exercendo não seja advogado. Concorda? Entendi. Eu sou Aí seria advogada,
Seria caracterizado o desvio de função, algo do tipo? Não, eu fui contratada para ser caixa. No meio do coisa, eu me formo em direito, viro bacharel em direito, passo na OAB. Eu deixei de ser caixa do banco? Não sei. Não, eu continuo trabalhando no caixa, não virei advogada do banco. Ah, entendi. Não entendeu, não? Depende do que eu exerço dentro do banco. Qual a atividade que eu exerço? Mas aí se a empresa quiser, ela pode te contratar, né? Como advogado do banco. Faz a efetivação. Não, mas aí eu vou deixar de ser caixa e vou ser advogada. Sim. Tá certo? Entendi. Então, por força do meu estatuto profissional, eu posso, eu serei sempre terei sempre o meu contrato regulamentado pelo meu estatuto, tá certo? Assim com os dentistas, com os engenheiros, por exemplo. Então, existe um salário mínimo para engenheiro, vocês sabiam disso? Terminada a jornada, eles ganham até 6 salários mínimos. Se a jornada for de 8 horas, ou é de 40 horas semanais, eles ganham 10 salários mínimos, pelo menos, tá? Então, todos esses estatutos trazem algumas regras mais benéficas para o pessoal da sua categoria. Os advogados, por exemplo, a jornada semanal dos advogados não é de 44 horas, é de 40 horas semanais, tá certo? O adicional noturno dos advogados começa às 20 horas e não às 22. Então, existem algumas vantagens específicas da categoria que você carrega essa vantagem com você em qualquer lugar que você for. E nosso curso tem alguma vantagem? Tem não. Vocês não têm exclusividade, não. Vocês não. E vocês têm um estatuto, mas nenhum privilégio. Não existe nenhuma regra, exatamente. Não existe nenhuma regra. Não é privilégio, não. É direito. Direito. Não existe nenhuma regra. Não existe nenhuma regra excepcional em relação ao contrato, tá certo? Não tem nem exclusividade. Vocês não precisam. O cargo de administrador não precisa nem ser exclusivo de quem fez o curso de administração. Eu vi, professora, acho que postaram em algum lugar e eles estavam fazendo um abaixo-assinado para poder acontecer isso, tipo assim, o cargo de administrador ter exclusividade, entendeu? Em algumas... Mas aí você tem que fazer uma lei federal, viu? Tem que ser uma lei federal para que... Não, eu sei, mas o pessoal tava fazendo um abaixo-assinado para poder começar esse processo, entendeu? No caso de... pode acontecer. Não sei, faz tempo disso já. O pessoal já está querendo se informar. Pois é, porque existem cargos, inclusive quando você faz algum concurso público, que podem ser ocupados por administradores, contadores, economistas, advogados, que são algumas matérias que são afins, tá certo? Tem uma certa interação entre elas. Mas não existe um estatuto que diga que só pode ocupar o cargo de administrador de um segmento, de uma empresa, quem for formado em administração. Isso não existe. Para assinar um balanço contábil, só pode ser um contador. Para atuar como advogado, só pode ser um bacharel em direito, né? Para atuar como médico ou dentista, só pode ser alguém formado em medicina ou odontologia. A mesma coisa se diz em relação à enfermagem, à engenharia. Então, existem, sim, algumas profissões que são protegidas pelos seus estatutos e outras não. Psicólogo também é protegido. Alguém lembra de mais alguma? Não consigo me lembrar de mais alguma. Psicólogo também é protegido. Falamos de contador, não foi? Contador também é. Não consigo me lembrar. Se me lembrar de mais alguma, eu falo para vocês. Não lembro, não. Tem as suas proteções, certo? Por estatutos. Porque a gente está pensando em profissões mais nobres, vamos chamar assim, que eram antigamente mais nobres, né? Mas tem outras, com certeza tem outras. Tá? E a outra coisa que coloca a pessoa numa categoria diferenciada é a singularidade da atividade por conta do estilo de vida.
Então, um outro exemplo de que não é por força de uma lei, de um estatuto que preveja, é por força da atividade que o trabalhador faz. Então, por exemplo, aqui, ó, por força de condições de vida singulares. Aqui tem um exemplo de motorista. Quando não se trata de uma empresa de ônibus, de motorista de ônibus ou de van, seja uma empresa só de transporte, quando você tem uma pessoa dentro de você tem um motorista dentro da atividade industrial. Aí você tem um motorista, vamos dizer. Esse motorista, ele não é industriário, ele é motorista. Mesma coisa que acontece quando a gente falou com os trabalhadores que possuem um estatuto específico, pode acontecer com determinadas funções. Um assessorista de elevador, ele pode trabalhar no elevador de comércio da Riachuelo, ele pode trabalhar no elevador do Banco Bradesco, ou ele pode trabalhar no elevador da Casa do Comércio. Ele é assessorista. Ele não é nem comerciário, nem industriário e nem bancário. Ele é assessorista. E por isso, onde ele for, ele vai ter a jornada de 6 horas diárias. É o que protege ele. Tá certo? Então, essas são as hipóteses, os exemplos que a gente tem mais comuns de categoria diferenciada. Então, vocês, quando estiverem administrando as empresas, vão se debater com isso aí. Você sabe o que acontece muitas vezes, gente? É porque ainda não surgiu um salário mínimo para advogado e não tem salário mínimo também para outras categorias, como contador. Mas o pessoal muda o nome da função, acha que mudando o nome da função vai mudar a atividade do trabalhador. Aí o trabalhador vai lá e prova que fazia as atividades específicas do seu estatuto. E aí consegue para si os benefícios da sua categoria, tá certo? É isso aí. Essas duas são as categorias que representam os trabalhadores, que representam, não é exatamente representam, que identificamos os trabalhadores, a categoria profissional e a categoria diferenciada. Do outro lado da moeda, existe a categoria econômica, que são os empregadores, certo? Então, nós temos 3 tipos de categorias, divisão de categorias para a organização sindical. Categoria profissional, categoria diferenciada e categoria econômica, que é a categoria representativa dos empregadores. Então, o trabalhador briga, os trabalhadores, tá? As entidades sindicais brigam com as entidades sindicais de categoria econômica que se equivalem. Então, a categoria econômica se une pelos interesses comuns e econômicos daquele segmento. Então, você tem categoria econômica da construção civil, categoria econômica da indústria agropecuária, categoria econômica das telecomunicações e por aí vai, gente, do comércio, das indústrias, e das indústrias se subdividem em vários tipos de indústria que nós temos hoje, tá certo? Então, essas pessoas se unem, normalmente grandes empresas se unem e criam os seus sindicatos, suas federações e suas confederações em vontade, em tentativa de luta por melhores condições para a sua categoria econômica, tá? Para a representação do que lhe interessa economicamente. Então, eu me uno com aqueles que têm o mesmo tipo de atividade econômica que eu. O comércio, as indústrias, a agropecuária, e por aí vai, certo? Então, é assim que é dividida a nossa estrutura sindical. E aí, o que mais vocês gostariam de falar? Sobre os princípios, liberdade sindical, todo mundo pode ficar ou não ficar filiado a sindicato.
Quem quer falar alguma coisa? Essa liberdade sindical estava até nos processos que eu estava analisando sobre terceirizado. Alguns terceirizados hoje em dia eles têm a opção de não ter obrigação de participar dos sindicatos, não é isso? Mudou recentemente essa. Não, nunca teve. Sempre houve a liberdade sindical. Você só fica filiado a um sindicato se você quiser. Você só se filia ou permanece filiado ao sindicato se você quiser. Você não é obrigado. Nem por isso você vai deixar de ganhar as vantagens que são conquistadas pelo sindicato. Certo? O que Agora, você deve professora, estar por que a variação de confundindo... valores? Valores de quê? O que você deve estar confundindo é que antes da reforma trabalhista existia uma receita, tá? Cadê? Existia uma receita sindical que se chamava, aqui embaixo, contribuição sindical. Tá vendo aqui? É isso, é contribuição sindical. Você está confundindo com contribuição sindical. É, isso mesmo. Antes era obrigatória, como está dito aí, tá vendo? Todos os anos, no mês de março, o trabalhador daquela categoria era obrigado a conceder o equivalente a um dia de salário seu para o seu sindicato de classe, fosse você sindicalizado ou não. Tá? Com a reforma trabalhista de novembro de 2017, essa obrigatoriedade acabou. Eu não sou mais obrigada a fazer esse recolhimento. Na verdade, não sou eu nem que faço, é o empregador que já desconta na fonte. Eu não sou mais obrigada a fazer esse pagamento, digamos assim. Eu só vou pagar se eu quiser. Então, ela se tornou uma contribuição facultativa, tá certo? Ela antes era obrigatória e agora se tornou uma obrigação facultativa. Mas quais são os privilégios da contribuição? Ou privilégios não, os benefícios da contribuição sindical? Dá dinheiro para o seu sindicato. Entendi. Mas, exemplo, se eu não dou um exemplo, Ornelas participa, faz a contribuição de sindical e eu não. Qual vai ser a diferença entre eu e ela? Nenhuma. Só porque você vai gastar seu dinheiro e ele não. A diferença é que um dos dois vai gastar o dinheiro, né? Que vai contribuir com o dinheiro. Foi isso mesmo que eu falei. Mas quem tem um pensamento... É porque a gente não vive num país sério. Quem tem um pensamento em ajudar o próximo, né? Exato. Ou a si mesmo, né? De achar que esse dinheiro vai se reverter em favor da sua categoria e que por conta disso vai se reverter em seu favor também. Quem tem esse pensamento... Como eu não tenho... Eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, até que eu teria esse pensamento. Mas eu não tenho dinheiro para esse pensamento, entendeu? Gente, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Algum professor já teve mosaico aparecendo todo mundo ao mesmo tempo? Com Teams? Não. Daqui eu não me lembro, não. Graças a Deus, ninguém Não, entenda, mas só apareceria quem quisesse. É porque eu já futuquei esse Teams todo para saber se há essa possibilidade de aparecer de mosaico todo mundo, mas não consegui encontrar, não. Eu acho que não aparece, não. Todo mundo que seria ótimo, eu queria ver Ornelas. Tô com saudade. Eu queria ver todo mundo, eu queria ver todos vocês. Verdade. Com o pessoal da manhã, eu já marquei o café da manhã. A gente vai todo mundo se encontrar com o café na mão. Mas o pessoal fica sem querer aparecer. Ninguém quer se arrumar dentro de casa, hora essa. Isso não, viu? Aqui em casa eu brigo. Eu só me arrumo para assistir live, professora. Ih, tá vendo aí? Todo mundo aqui só anda arrumadinho, não anda com roupa de sair assim, de calça, jeans e tal. Mas ninguém aqui em casa anda de roupa de dormir, cabelo despenteado, isso aqui não existe. Aproveitar, professora, e depois divulgar, na próxima aula da senhora, divulgar o baixo-assinado contra a universidade que a gente está querendo fazer. Mas é em outra aula. Beijo. Olha só, não vai ter outra aula não, viu? O que é que vocês estão querendo fazer? Principalmente eu, nem é todo mundo. Eu que estou querendo fazer, porque eu tô achando, eu sou contra
as medidas que a universidade está tomando. Eu achei uma falta de respeito com os alunos, da forma que a coordenação está tendo atitudes em administrar toda a gestão. Você está falando aqui a Unime da gente? A Unime, isso. Matheus? Quem é, Matheus? Sou eu, pô, Wesley. Ai, gelei agora. Você tá com o WhatsApp? Porque já tem essa iniciativa, já tem um grupo. Eu estava querendo fazer uma petição judicial junto com a Defensoria Pública. Que a gente mas já tem. Vocês querem redução do valor, né? Por esse não, mês? professora, eu vou se você quiser, tem um grupo. Se você quiser, eu posso te botar. Posso falar para te botar. Ó, tá, beleza. Minha questão, melhor do que falar isso. Aqui na sala só serviria para dar um aviso. Não para gente. Sim. Não, assim, ó, professora. Eticamente, para mim, não cabe, né, gente? Não, sim, claro. Você até entende essa posição. Mas, pessoal, eu acho contra algumas atitudes que a universidade está tomando, principalmente na taxa da mensalidade, que não teve redução, a exigência que está tendo para uma sobrecarga de atividades no portal, porque nem todo mundo tem disponibilidade e recurso financeiro para poder trabalhando, tá estudando através do portal, porque, por exemplo, 4 horas de videoaula, nem todo mundo tem internet para poder estar assistindo as videoaulas. Enfim, tem vários outros quesitos que a universidade, primeiro, que a coordenadora, não a coordenadora não, a direção da Unime está sobrecarregando os líderes e vice-líderes, principalmente os vices, que estão fazendo atividades da coordenadora. Por exemplo, desde o dia que decretou pandemia e que a gente não está tendo aula presencial, eu não recebi um e-mail sequer de Bárbara informando que a gente estava com essa situação. Quem foi que delegou isso foi a Alexandre, que está com essa responsabilidade, que eu acho erradíssimo atribuir uma responsabilidade de coordenadora para um aluno, que é igual a mim, ele paga a mensalidade igual a mim. Que a Bárbara não tratou com vocês, gente, é porque ela passa para líderes para vocês repassarem. Mas a questão é que está sobrecarregando pessoas que não têm, nem são pagas para isso, entendeu? Então, eu acho errado. Boa noite. Rapidinho. Professora, você vai continuar a aula ainda? Vou. Vou. O Matheus está aí falando horrores. Vou sim. Vamos falar isso no fim da aula, tá, Matheus? Vamos terminar aqui essa revisãozinha, tratar dos assuntos da prova que a gente já tratou no início da aula, mas tinha menos gente, e aí depois a gente conversa. Bora adiante. A gente estava falando sobre os princípios sindicais que estão lá na Constituição e, dentre eles, veio o princípio da liberdade sindical. Mas eu queria chamar a atenção para vocês do princípio que determina que nenhum sindicato pode ser menor do que... Deixa eu ver se... Cadê esse princípio? Cadê os princípios sindicais, meu Deus? Nenhum sindicato pode ser menor do que um município, tá certo? E dentro desse município não pode existir mais do que um sindicato. Compreendem que ele tem são duas posições, esse princípio. Primeiro, dentro de um mesmo base territorial, dentro de uma mesma base territorial, não podem existir 2 sindicatos representativos de uma mesma categoria. Ponto 1. Só existe a unicidade sindical. Um único sindicato que representa pessoas dentro de um território. Esse território não pode ser menor do que um município. Então, não pode existir Sindicato dos Trabalhadores no Comércio da Cidade Baixa, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Itapuã. São lugares distintos, diferentes, Salvador é enorme, e, entretanto, é só um município. Então, o mesmo sindicato que representa os trabalhadores da Cidade Baixa é o mesmo sindicato que representa os trabalhadores no comércio de Itapuã. Tá certo? Então, esse é o princípio da unicidade sindical. O outro é o princípio da liberdade sindical, querendo dizer ele que ninguém está obrigado a ficar filiado ao sindicato, tá? E para a criação de sindicatos também não é necessário
a autorização de qualquer membro, de qualquer órgão do poder público. A criação ela é livre, respeitando a hipótese de que não podem existir 2 sindicatos numa mesma base territorial. O que acontece? Não existe mais um lugar sequer que não tenha sindicato representativo de uma determinada categoria. Tudo já foi tomado. Tá? Compreendido esses 2 princípios, tá certo? Eu normalmente chamo a atenção de vocês de que conselhos fiscalizadores ou conselhos de profissão não são sindicatos. Eles não são representativos de categoria sindical. Eles têm outras funções que não são as mesmas exercidas pelas associações sindicais, como sindicato, federação e confederação. Então, por exemplo, aquela dos engenheiros, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Bahia, não é um sindicato, tá? Ele é um órgão representativo, ele é uma espécie de autarquia que vai fiscalizar as atividades dos engenheiros e arquitetos. Então, são órgãos diferentes, são pessoas jurídicas com finalidades diferentes. Tá certo, gente? O mesmo se diz da OAB, do CREMEB, do CRO de odontologia, do Conselho Regional de Administração. São coisas diferentes. Chama a atenção de vocês, tá certo? O que mais vocês gostariam de saber sobre o direito coletivo? A gente falou aqui, foram vocês que me disseram isso aqui, não foi que a gente incrementou aqui? Ordem dos Trabalhadores, que são centrais sindicais. As centrais sindicais não são órgãos representativos, tá? Só quem pode fazer acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, são os sindicatos, federações e confederações. Um grupo de trabalhadores não pode fazer um acordo coletivo de trabalho. Para que seja um acordo coletivo de trabalho, é necessário a participação de sindicato dos trabalhadores, seja de categoria diferenciada ou de categoria profissional. E aí, do outro lado, você tem os empregadores, ou, se for uma convenção coletiva, do outro lado você terá o sindicato patronal, tá? Representando os patrões, representando as categorias profissionais, e aí chegar a um acordo ou não. Tá certo? O que é mais, gente, que vocês gostariam de saber desse assunto, para tirar dúvida? Aqueles que são eleitos para cargo de dirigente sindical, eles não podem ser despedidos, tá? E eles também não podem ser modificados de lugar. Vou tirar fulano daqui da loja de Salvador, do supermercado aqui do lado, que está criando muita confusão, e vou mandar ele para a Feira de Santana. Não pode. Existe a inamovibilidade desses dirigentes. A lei proíbe que o empregador faça isso, para não tirar ele do local onde ele circula bem, onde ele procura saber, onde ele tem, né, os seus apoiadores e fiscaliza a atividade do empregador. Certo? As pessoas são estáveis no emprego, não podem ser despedidas, a não ser que seja por justa causa. Vocês já estão carecas de saber agora o que é justa causa do trabalhador. E aí, o que mais? Posso perguntar sobre greve também? A gente viu na aula passada. Todo mundo sabendo tudo? Mais alguma dúvida, minha gente? Tirou dúvida de um bocado de coisa, viu? Para mim, tá de boa. Não é? Pois é. Então, vamos falar Tô agora. fechado. Já tá tudo bem? Então, pronto. Vamos agora só falar da prova. Semana que vem. Tá todo mundo ciente aí, Alexandre? Colocou lá no grupo de vocês? Eu estou informando para todo mundo no grupo, desde semana passada, que todos os professores informaram que as provas vão começar segunda-feira que vem. Perfeito. Obrigadíssimo.
Laércio, acho que foi quinta-feira retrasada, ele falou que a gente só ia ter uma aula antes da prova, porque a aula dele é quinta, quinta-feira agora é feriado. Ih, é feriado, é. Então A já tá última, todo a mundo aula de revisão sabendo. dele foi quinta-feira passada. Já Aí foi. ele, uma semana antes, ele já tinha me avisado. Ó, as provas daqui a Se 2, vocês 3 semanas. acharem conveniente, você que é líder e tal, eu posso mandar aquele e-mail genérico, sabe? Que vai disparado para todo mundo. O que, é que você acha? Acho que não precisa, não. Peraí, né? Tem 15 dias que a gente está falando sobre isso, a pessoa estuda na faculdade e Tá não. todo mundo ciente. Não Bota é, no- gente? Já está no grupo. Quem tem interesse, que procura também, né, minha gente? Está no portal. Tá no portal, é. Senão vai ser babado demais, né, Alexandre? Pelo amor de Deus, né? A senhora vai colocar em que sessão, professora? Oi? A senhora vai colocar em que sessão a prova? Sessão? Unidade 3 e 4. Tá certo? Certo. Não, mas você vai colocar no portal em qual sessão? Ah, desculpa, Pra ficar aqui, mais ó. fácil. Sessão 1, aula. Estão vendo aí o slide? Tá, sessão unidade. Sessão 1, aula. Não quero confundir mais isso, não. Ah, teve uma confusão na turma de manhã. Porque a minha turma de manhã tinha duas coordenadoras. A coordenadora uma mandou botar em um, botar em outro. Que eu fui usar os meus. Eu fiquei ficar doida, eu também fiquei. Não, vou botar aqui, tá? Sessão 1, aula. Certo. Que nem a gente fez no teste. No teste a gente não fez assim? Aqui, ó, avaliação parcial teste. Vou botar avaliação oficial 2. Vou botar assim, B2. Aí bota a data. Então, vocês vão saber. O link para falar comigo tá aqui. Vai ser o mesmo, tá bom, gente? No dia 15, ó. É o mesmo link. Tudo explicadinho aí. Se quiserem falar comigo, vocês terão das 18h30 até as 8 horas da manhã do dia seguinte para fazer essa prova. Prova com 10 questões objetivas. A prova de administração é um pouco engessada, ela sempre é nesse formato. A maioria dos professores faz nesse formato, não é isso? Vocês já sabem. A nossa vai ser a primeira da semana, então, por favor, estudem logo, viu? Não tem confusão, não, porque dia de 29 é o dia de prova final. Eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar aqui com o meu fone de ouvido no celular, ganhando meu horário de aula sem ter aluno, viu? Por favor. Estudem para que isso aconteça. Beleza, gente? O que mais vocês querem saber? 10 questões objetivas. 10 questões objetivas. Dia 22 é o dia de segunda chamada. Então, quem não fez prova oficial, ou se por algum motivo não vai conseguir fazer prova oficial 2, faz no dia 22 a prova. Estará disponível no portal no mesmo lugar. Aí vai ter lá avaliação, segunda chamada, oficial, segunda chamada. E fala comigo. Qualquer coisa, passa um e-mail ou entra na sala de aula para a gente bater um papo e pronto, eu estarei disponível. Então, de hoje a 8, prova. De hoje a 15, prova de segunda chamada. E de hoje a 3 semanas, no dia 29 de junho, depois do Não São João, tá? A prova de exame. E a prova final. Ninguém aqui vai para a prova final. Tá? E aí, tudo bem? Eu vou dispensar vocês e quero ficar na sala com quem tem problema de nota no portal. Eita, gente, que eu não gravei essa aula. Ó. Ah, não, gravei, tá gravando. Ainda bem. Ficam mandando a gente botar esse negócio no YouTube. Ninguém vai lá no YouTube ver isso. Quem é que tem sala? E tem canal no YouTube? Tem. Não manda a gente botar lá no YouTube essas aulas? Rapaz, não tava sabendo desse canal aí, não. Essas aulas estão lá, só que é um corre, né? Porque aqui a gente está batendo papo, conversa, dá exemplo. Imagina você ficar ouvindo uma aula dessa sozinho, sem participar. Chato. Tá no YouTube, sim, eu mando o link para vocês. Eu boto o link para vocês no portal. Aí, ó, tem aí, as aulas são todas aqui. Bem aqui. Tá?
Ah, tá. Sim, gente. Pronto, é isso. O que mais? Agora eu quero ficar com gente que está com problema no portal, problema com nota, ou eu corrigi alguma coisa errado, que queira conversar e falar e resolver a vida. Herbert, cadê você? Você tá bem? Cadê ele? Já saiu também? Saiu. Tchau, Pro. Boa noite. Tchauzinho, boa noite. E aí, como é que a senhora tá? Eu tô bem, eu tô já cansada, né, dessa vidinha aqui. É dois. Engordando em casa, engordando. Mas como é que faz dieta? Se pega uma doença dessa fazendo dieta fraca, Pode não vou não. fazer. Comer pra Pode ficar não. forte. Pois é, conversando com a médica aqui vizinha, não, que é isso, deixa de bobagem, não sei o quê. Depois resolve isso. Aí fica em casa sem andar direito. Imaginando meu pai tem 84 anos, tá em casa, um apartamento, não anda, não faz nada, coitado. Vai ficar fraquinho. É isso mesmo. Mas vamos esperar passar para depois a gente resolver isso, não é não? Verdade. Vamos nos cuidar. Vitamina C para dentro. Verdade. Tá bom, professor. Hein? É o quê? Eu não estou ouvindo, Jaqueline. Se alimentar, Pro, se alimentar direito. Pois É melhor comer as frutas aí todas, mas que a gente engorda, viu? Eu no começo não engordei, não. Eu estava tão estressada que eu cheguei até a emagrecer. Eu estava muito estressada. Mas aí depois as coisas foram se acalmando, passou um mês, passou 2 meses, a gente continua e se acaba se acostumando. E aí acaba engordando. É biscoito, né? logo para nossa vida voltar ao normal. Para voltar ao normal. E aí tem que ficar bem. Para se pegar essa doença, não ter maiores problemas. A colega de vocês, Tatiana, estava falando que ela estava muito preocupada porque esse sobrinho dela tem diabetes. Então, quando a pessoa já tem uma doença, uma coisa, já fica aí já é complicado, aí já é vulnerável, isso é verdade. Para quem não tem nada, é para tentar viver mais normalmente. Agora para quem tem alguma coisa é complicado mesmo. Eu fico, por isso que eu fico morrendo de preocupação, porque meus pais são muito velhinhos, né? Minha mãe, quando tem uma gripe, toma antibiótico, gente, pra vocês terem ideia. Sabe? Fica com o pulmão cheio e tal. Então, ela tá isoladíssima. Bem isoladinha. Meu pai também. Meu pai fumante. Pense aí, 80 anos, fumante. Tá isolado também. É fumante. Ainda fuma até hoje. Né? Não adianta você com 84 anos largar de fumar. Vai adiantar mais o quê? Deixa ele com o prazer dele, né? Com a droga dele. A gente tem as nossas, eles têm os seus. Eles têm a geração deles. O cigarro é da geração deles, né? Não é uma coisa que... Um mal miserável da geração deles. Mas, gente, vamos pensar positivo. Vamos pensar que isso já vai acabar. E que a gente vai ganhar uma resistência física. Né? Amém. E que vai conseguir melhorar toda essa situação. Eu devia ter falado no finalzinho da aula, mas espero ter ajudado, pelo menos, vocês nesse fim de semestre, viu? Com essas aulas ruins mesmo, desse jeito. Eu sei que minha aula presencial é muito melhor, mas verdade. É o que tinha para agora, tá, gente? Vamos com calma que as coisas se resolvem. Tá? Eu estou aqui disponível, todo mundo tem meu e-mail. Se precisar de qualquer coisa, manda me ligar, tá, Alexandre? Manda me passar um e-mail. Às vezes eu demoro de responder, mas eu respondo. Porque nem sempre a gente está disponível. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Estou disponível aqui. Viu? Tá certo. Muito obrigada. Então, joia, um beijo para vocês. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Eu esqueci de aparecer. E vocês não vão aparecer para mim, não, é? Parece aí, Alexandre. Em casa, ninguém tá arrumado.
aparecer, todo mundo Eu botei acostumado. batom, ó. Eu boto batom só. Não faço maquiagem, não, pelo amor de Deus. Vou gastar meu tempo, minha pele. Não, mas Mas o batom chama atenção. Pintar a Vocês sobrancelha. já me conhecem de olho cru e nu. Não precisa eu me enfeitar, não. Tá Viu? bom, tchau. Tchauzinho.